Olá, muito boa noite para todo mundo. Na beira de casa do rio já bateu um vento frio de inverno e, como ainda é cedo para ter sono, a pionada animada da comitiva do Terra Viva DBO na TV acendeu a fogueira para pegar na folia violeira, que já vai começando com a apresentação da prosa brideira do dia. Dificuldade todo mundo tem e atrapalhação também, né? Na hora de escolher os casamentos mais indicados para garantir o melhor rendimento do rebanho na reprodução. Mas quando a situação aperta e o amigo pecuarista precisa ter uma resposta certa, com urgência, a providência que deve ser tomada é consultar um especialista. Participando aqui da nossa sessão sobre raças e cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Itamonte, nas Minas Gerais, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Wanderson Reis. Ele conta que tem uma novilhada F1 de Angus com Nelore e F1 de Braford com Nelore, todas geradas por IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, né? Pois estas fêmeas foram emprenhadas com genética Brangus. E o que o Wanderson está querendo saber, olhando bem mais lá para frente, é qual deve ser o touro mais indicado para pôr nessas bezerras tricross que vão nascer na fazenda quando elas entrarem na reprodução. Pois então, o caso agora é de sair de banda para escutar o que é que o Zadra tem para falar. Olá, Wanderson. Bem, antes de tudo, a gente tem que lembrar que devemos gerar heterose com adaptabilidade quando a gente pensa em cruzamento. Sendo assim, heterose é o uso de raças diferentes. A gente consegue, quando a gente usa raças diferentes, conseguimos ter vigor híbrido e a gente tem resultados excelentes nas características de baixa herdabilidade. Características essas que são um pouco transmissíveis, vamos falar assim, grosseiramente, né? São características, por exemplo, de fertilidade, características que são muito ligadas à parte reprodutiva. Quando você cruza, você exacerba essas características, melhora muito. São características que dependem de comida, de ambiente. Então, cruzando, você melhora a parte de fertilidade e também saúde dos animais nascidos, cruzados. Mas contanto que sejam animais adaptados ao clima, ok? Ao seu clima. Então, sobre as suas matrizes meio-sangue, nós temos algumas opções. Lembrando, se a gente tem que gerar heterose, nós podemos usar uma raça africana, um taurino adaptado, que está distante geneticamente dos europeus e também dos zebuínos. Então, na sua F1 Angus Nelore, que eu considero a rainha da pecuária, a primeira opção é Bonsmara. Se você quiser ter um pouquinho menos heterose, mas você tem também muitas opções, o Canchim vai muito bem, o Braford vai muito bem e o Santa Gertrudes também vai bem no seu gado meio-sangue Angus. Todos esses animais, tanto os bimestiços quanto o Bonsmara, vão gerar animais com um pouquinho de pelo, que vai perder esse pelo, os animais vão perder o pelo no verão e vão crescer o pelo nesses animais, vai crescer o pelo nesses animais no inverno, o que basta para eles se protegerem no inverno rigoroso que vocês têm em Itamonte. Então, a primeira opção é Bonsmara, pela distância genética, e depois você tem os bimestiços, ok? Agora, na sua fêmea, nas suas fêmeas 31 são aquelas filhas de Braford e Nelore, ok? Você pode utilizar tanto o Bonsmara como um europeu também. Um europeu, se você usar um europeu sobre as suas fêmeas, essas 31, você tem um animal excepcional de metabolismo. Ele vai ganhar muito peso e tem um animal que você vai poder explorar ele com comida. Lembra que ele tem um pouquinho mais de pelo do que um animal, do que o tricross de bimestiço na F1, tá ok? Mas, se você quiser fazer um animal de alto metabolismo, que vai ter um potencial excepcional de peso, e também para poder também vender animais que podem ser jogados no coxo diretamente, use aí um europeu. Você pode usar um Angus, ou um Black Cimental, um Charolais, nessa fêmea 31 sua, que é filha de Braford
em Nelore. Caso contrário, utilize o Bonsmara, que você vai ter menos pelo, ok? E você consegue heterose máxima, tá ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Com o serviço já arredorando a sua metade e o mestiço marchando em boa toada na estrada, a comitiva pede licença e permissão aos companheiros e companheiras para fazer aqui um intervalo ligeiro, prometendo voltar dentro de instantes. Aguarde. Na eterna peleja da pecuária brasileira para aumentar a produtividade do rebanho nacional e a lucratividade dos companheiros e companheiras fazendeiros, a precocidade dos animais sempre foi um dos pontos principais de atenção da parte dos cientistas e especialistas em reprodução. E a novidade é que, por conta da intensificação dos estudos a respeito desta questão nos últimos anos, está ficando menos difícil para o fazendeiro brasileiro achar e apartar no rebanho os futuros reprodutores que têm esta qualidade e ainda conseguem passar essa condição para a sua descendência, né? Pois então, para adquirir maior sabedência dos progressos que estão sendo feitos nesse terreiro, a gente vai ter a satisfação de esticar uma prosa com a zootecnista Gabriela Giacomini, superintendente técnica da Associação Internacional dos Criadores de Montana, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Mogi Mirim, aqui no interior paulista. Boa noite, Gabriela. Obrigado por você atender a gente mais uma vez. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vinda, como sempre, você é de casa. Obrigada, Sidney. Eu estava com saudade de você e dos amigos do DBO na TV. Fazia tempo que a gente não proseava, né? Vamos ver se fica mais frequente. Ô, Gabriela, antes de entrar aí no assunto da seleção para precocidade, né, e considerando que pode ter ainda algum companheiro ou companheira fazendeiro que não tenha perfeito conhecimento da raça, basicamente, o que é o gado Montana? Sidney, o Montana já existe há 30 anos, né? É um animal composto, ele foi desenvolvido no Brasil, a ideia é americana, né? Mas ele foi desenvolvido no Brasil. A ideia do Montana é sempre gerar heterose, sempre trazer a complementaridade entre raças, né? Que são ferramentas importantes do melhoramento genético, tudo isso com a seleção, né? No Montana a gente faz a seleção genética dos animais, a gente calcula as DEPs. Todos os animais Montana são comercializados com o SEIP, que garante que apenas 28% da safra é comercializada como touro, né? E o objetivo é trazer precocidade sexual, trazer ganho de peso, trazer carne de qualidade, tudo isso combinado num único animal e que trabalha em ambiente tropical, né? A gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, então a gente tem os desafios do Brasil e ainda assim, através do composto Montana, a gente consegue entregar um animal que faz tudo isso. Muito bom. Ô, Gabriela, agora explicando então para a gente que não é cientista, né? E falando assim no geral, como é que os técnicos especialistas fazem para descobrir se um animal novo vai ser um bom reprodutor ou uma boa matriz? Sidney, avaliação genética, né? Hoje a gente tem uma ferramenta a mais, que é a genômica, né? Mas a genômica ela traz mais confiança para a avaliação genética. Então a gente pega o desempenho desses animais jovens, né? A gente avalia eles no nascimento, já faz uma pesagem, depois na desmama mais uma pesagem. No caso do Montana, né? Com 14 meses de idade a gente faz mais outra avaliação, que a gente mede pesagem. No caso dos machos, perímetro escrotal, altura, músculo, ultrassonografia de carcaças. A gente pega todas essas informações, a gente envia para os nossos cientistas lá na USP de Pirassununga e eles devolvem para a gente a avaliação genética, quer dizer, o valor genético dos animais, né? E a partir daí a gente sabe se esse animal tem potencial de passar para os filhos alto peso de nascimento, alta precocidade sexual, alto peso a desmama, alto peso a determinação, qualidade de carne. Então, através dessa ferramenta que é a avaliação genética, né, que no caso do Montana são os geneticistas da USP de Pirassununga que calculam, a gente consegue saber o que um animal jovem, né, com 2 anos de idade, tem para passar para frente, para as próximas gerações. Uhum. Agora, no meio de tantas características assim particulares de cada animal, né, qual é o caminho para achar essa qualidade específica de precocidade reprodutiva? Bom, agora no caso do Montana facilitou bastante, porque a gente incluiu, no caso, a DEP de probabilidade de prensa aos 14 meses no índice de seleção, né? Nós desafiamos as novilhas aos 14 meses de idade, né?
e anotamos as que saem prenhas e as que saem vazias também, né? E com isso os geneticistas conseguem dar uma DEP para essa característica, né? Junto com outras características reprodutivas, mas nós escolhemos a probabilidade de prenhez aos 14 meses porque é uma DEP medida diretamente na fêmea, né? Ou é prenha ou é vazia, então é uma característica muito objetiva, né? No melhoramento genético eles chamam de categoria categórica. E com isso a gente já sabe se as filhas desse touro ou dessa vaca, elas têm essa genética da precocidade sexual. E no Montana agora a gente trouxe essa informação para o índice de seleção, para facilitar para o amigo pecuarista. Quer dizer que isso é uma novidade aí no índice Montana, né, Gabi? É novo, a gente começou esse ano, fizemos essa alteração para essa safra que está sendo comercializada agora, né? Então, nós estamos falando da nossa última tecnologia, né? Que é tratar a precocidade sexual do Montana mais diretamente, né? Antigamente, a gente usava a DEP do perímetro escrotal, que ela continua sendo calculada, né? Mas ela é uma maneira muito indireta da gente chegar na precocidade sexual das fêmeas, né? Como hoje a gente já tem a ferramenta da precocidade medida na fêmea, é melhor do que usar a DEP do perímetro escrotal, né? Que eu acho que a gente já selecionou o suficiente para o tamanho de bolsa, né? A gente tem que agora pensar mesmo na prenhez efetivamente. Ô, Gabriela, mas isso quer dizer então que a medição aí do perímetro escrotal dos touros, ela diminuiu a importância desse índice na avaliação dos reprodutores? Ela continua sendo útil para o selecionador? Continua. Nós continuamos calculando essa DEP, medindo os machos, né, aos 14 meses de idade. A DEP continua sendo calculada e monitorada. Ela só deixou de fazer parte do índice de seleção. Mas a gente continua olhando, né? E a gente não quer um animal que seja, por exemplo, negativo para perímetro escrotal, né? A gente quer um animal que tenha ali também o tamanho da bolsa preconizado pelos veterinários para que ele seja ali futuramente aprovado no exame andrológico. Uhum. Agora, o que é que essa novidade vai mudar na rotina dos companheiros e companheiras fazendeiros que trabalham com seleção e melhoramento do gado Montana, Gabriela? Bom, na minha opinião, dinheiro, porque quando uma novilha emprenha mais cedo, né, a gente costuma dizer numa conta de padeiro que ela deixa um bezerro a mais na fazenda na sua vida útil, né? Então a gente tem que pensar que essa fêmea ela vai emprenhar um ano mais cedo, quer dizer, ela vai economizar um ano de pasto, né? Um ano de funcionário, um ano de comida, né? E vai deixar um bezerro a mais em sua vida útil, né? Então no final das contas, né, torna a pecuária muito mais lucrativa, muito mais eficiente, encurtando ciclos, né? Na mesma área você está produzindo mais. É isso que eu ia te perguntar agora, justamente isso, né? Como é que a precocidade das matrizes e reprodutores, né, pode ajudar a aumentar a sustentabilidade da propriedade que tem um gado com essa habilidade no seu rebanho? Sustentabilidade tem tudo a ver com precocidade sexual, né? Porque a precocidade é uma medida de eficiência. Então, você está tendo gado, um rebanho mais eficiente, né? Na mesma área, quer dizer, a gente não precisa de uma fazenda maior para produzir mais. Hoje a gente consegue produzir mais na mesma área, né? E uma informação interessante é que as fêmeas que emprenham mais cedo, elas tendem a ficar mais tempo no rebanho. A gente acha que elas vão terminar sua vida útil mais cedo, né, por terem começado mais cedo, mas não. A DEP de prenhez super precoce tem tudo a ver com a DEP de longevidade. Então, além de mais precoce, ela também é mais longeva, ela segue produtiva no rebanho por mais tempo. Muito interessante, né? Agora, essa questão da precocidade, logicamente, ela deve ter um limite, né? Porque uma vaca, para poder emprenhar, ela precisa ter o organismo perfeitamente desenvolvido, é claro, né? Como é que a gente faz para saber se esse limite já foi atingido? Olha, Sidney, no Montana a gente trabalha com elas entre 12 e 16 meses de idade, né? Que vai dar uma média de 14 meses. Eu já escutei gente falando mais cedo do que isso, né? Mas eu acho que a gente atinge realmente, como você falou, esse limite biológico, né? Eu acho que se a gente emprenha ela muito cedo, eu tenho medo dela parar de crescer, entendeu? Dela ficar uma vaca pequena,
Além do que, talvez a época que ela vai emprenhar vai estar fora da estação normal da fazenda, né? Porque quando a gente emprenha ela com 12 a 16 meses, ela vai estar, no caso nosso aqui do Centro-Oeste, uma estação de monta que é novembro e dezembro, né? E se a gente vem com ela muito mais cedo, ela vai emprenhar também numa época de seca, que é indesejável, né? Ela não vai estar totalmente preparada. Então, eu acho que muito mais cedo que isso não convém. Muito bom. Gabriela, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Parabéns pelo trabalho de vocês aí no Montana, viu? E a gente está sempre de porteira aberta aqui. Quando tiver novidade, liga para a gente prosear mais. Abraço para você, Cid. E dá um abraço para toda a turma do Montana aí. Até a próxima. Obrigada, um grande abraço para você. Com a boiada andando em boa toada, a comitiva atravessou a Fazenda da Ramada, venceu a água espraiada e já está chegando na capela que fica na entrada da freguesia da Pinguela, onde tem uma guarda ajeitada para fazer descanso e parada. E quando a marcha for retomada, a gente vai cumprir a parte derradeira da jornada no Eito, conversando a respeito do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira: do salário deste mês, o trabalhador brasileiro conseguiu guardar só uma doce recordação no coração. E como a virada do calendário ainda vai demorar, o açougueiro está outra vez pelejando com a queda do movimento e padecendo de solidão no seu estabelecimento. Enquanto a nossa praça boiadeira continua escorregando na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e com a ligeireza requerida pela natureza da nossa lida noticiarista, mas cuidando da presteza e da exatidão da informação a ser passada aos amigos e amigas pecuaristas, a gente pega agora a destrinchar o caso que foi passado com o boi gordo e com a sua cotação no mercado. Pois então, a gente começa este comentário prestando atenção no calendário e reparando que, com o carretão tendo cumprido 2/3 da jornada e faltando ainda o terço derradeiro para vencer o mês presente, a nossa recomendação para os companheiros e companheiras fazendeiros é, outra vez, de pisar leve no chão e ter muita paciência daqui para frente. Conforme a da sabedência geral, a hora agora é de grande inapetência do consumidor brasileiro, porque o dinheiro do salário já criou asas e foi embora. E o próximo pagamento ainda demora um bom tempo para chegar, né? Aí, com a algibeira estando até areada de tão vazia, o trabalhador já está sendo obrigado de novo a deixar de lado a sua preferência e a trocar a carne pelo ovo, que, aliás, também está custando uma barbaridade, né? Enquanto isso, o açougueiro que voltou a padecer de solidão no seu estabelecimento tem saudade da freguesia, mas só pode lamentar o seu desaparecimento. E o resultado foi que, com o movimento raquítico e desmilinguido destes últimos dias, tanto no comércio varejista quanto no distribuidor atacadista, a mercadoria não teve saída e continua lá, enchendo a câmara fria. Já o comprador de boiada, que de bobo não tem nada no seu jeito de dar risada, está vendo perfeitamente o rumo que está sendo tomado pelo mercado e sabendo que a precisão de gado terminado do seu patrão diminui na mesma medida que o apetite de carne da população, agora já voltou a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Em algumas regiões importantes, como é o caso aqui do estado de São Paulo, por exemplo, os frigoríficos conseguiram esticar a sua programação até para fechar o mês e perderam completamente o interesse na negociação. A questão, então, é de esperar para ver como é que vai ser e que tamanho vai ter o rebanho da primeira rodada da atual temporada do confinamento. E a previsão é de que esta oferta vai apresentar um esmagrecimento na comparação com os anos passados. E o outro caso que está merecendo a atenção de todo mundo que ganha vida na lida de gado é a exportação, que começou o mês de julho trupicando e cambeteando, mas deve embicar outra vez na subida do estradão, se não no preço, pelo menos na quantidade mandada lá para o estrangeiro pelos frigoríficos brasileiros. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo 2 altas e 5 baixas. No oeste do Rio Grande do Sul, a vaca subiu para R$ 7,70 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 231 por arroba para pagamento a prazo e já livre do fundo rural. Mas em Pelotas aconteceu o contrário, com a fêmea sendo derrubada para R$ 7,90 o quilo,
ou R$ 237 se o negócio fosse por arrobas. Em Paragominas, no Pará, o boi está vasqueiro na praça e, por conta disso, o fazendeiro não aceita mais vender por menos do que R$ 212. Já no sudeste da Rondônia, o caso foi de queda para o macho, que escorregou para R$ 207. No sul do Tocantins, o comprador mandou avisar na praça que o boi foi rebaixado para R$ 205. No norte tocantinense, quem tem vaca pronta está conseguindo pegar agora, no máximo, R$ 187. E no sul das Minas Gerais, a machadada acertou o preço do macho, que foi cortado para R$ 212. Todo ano a gente fazia uma grande festa para comemorar o dia do padroeiro da freguesia, com a mulherada caprichando no tempero e a comidaiada sendo preparada em exagerada fartura nos fornos barreados e nos braseiros ajeitados nas beiradas do terreiro. Mas a hora da nossa maior alegria era quando chegava lá de fora o Zé Ribeiro, que da região era o mais famoso alambiqueiro, trazendo em cada mão um garrafão, chamando os companheiros para tomar cachaça e começar logo a função. Esta trovinha que acabou de ser recitada aqui, assim como as mais de 800 outras que eu escrevi, tendo como intenção fazer a louvação da nossa verdadeira cultura brasileira, estão todas publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam fazendo a sua função de alegrar o coração de quem tem esta mesma paixão pelas coisas do sertão. A coleção está à venda, mas não tem nas livrarias. E se por acaso o companheiro e a companheira que estão aí na frente da televisão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo os 4 de uma vez, podem falar comigo mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sendo esta vida uma viagem que não pode ser interrompida, a nossa comitiva estradeira já vai ajeitando a bagagem no lombo das mulas cargueiras e fazendo aqui a sua despedida, deixando já prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.